Agora, há muitas coisas que eu podia partilhar, mas vamos nos focar outra vez em 2 João, capítulo 1. 2 João, capítulo 1, no verso 7. Vamos ver se há um ensino principal do Anticristo, do papado, do Papa de Roma, e se esse ensino está agora nas várias igrejas protestantes, incluindo muitos dos grupos de pessoas que professam ser cristãos adventistas do sétimo dia. Escutem o que isto diz. 2 João capítulo 1, versículo 7 diz: Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio na carne. Este é o tal enganador e o anticristo. Então qual é que é o sinal principal do seu carácter que mostra e expõe o anticristo? Ele não acredita, ele não ensina que Jesus Cristo veio numa carne pecaminosa. Então isso significa que, dentro das igrejas protestantes, esse ensinamento também vai ser manifestado. E dentro de muitas igrejas, no protestantismo, e até nos adventistas do sétimo dia, haverá pastores e professores que vão ensinar que Jesus, quando ele andou sobre esta terra, ele não tomou sobre ele a natureza pecaminosa do homem, mas natureza sagrada. A natureza de Adão antes de ele ter pecado. Esse é o espírito do anticristo. Vamos dar mais um passo em frente, meus amigos. Se alguém acredita e ensina que nós nunca poderemos ter vitória sobre o pecado através de Cristo, essa pessoa que ensina que nós vamos estar a pecar até à segunda vinda de Jesus, dizendo que nós nunca teremos vitória sobre o pecado, essa pessoa também está a manifestar o espírito do anticristo. Esperem um bocado. Qual é que é a conexão aqui? Pastor, tu acabaste de dizer que se alguém acreditar que nós nunca poderemos ter vitória sobre o pecado, pecaremos até que Jesus venha. Que isso também é o espírito do anticristo. Sim, amigos, porquê? Porque para acreditar, ouçam com atenção, para acreditar que Jesus veio em carne pecaminosa, você também tem que acreditar que nós poderemos ter vitória sobre o pecado. É isso mesmo, meus amigos. Cristo veio com uma carne pecaminosa. Essa verdade também é acompanhada por esta verdade, que nós podemos ter vitória sobre o pecado. Porquê? Porque Jesus veio numa carne pecaminosa e venceu o pecado como um homem, com uma natureza pecaminosa. Ele nunca pecou. Então agora nós temos esperança que nós podemos ter a vitória sobre o pecado. Conseguem vê-lo, meus amigos? Então, quando alguém acredita e ensina que nós nunca poderemos ter vitória sobre o pecado, essa pessoa está infectada com o espírito demoníaco do anticristo. Então, mesmo que eles digam que eu acredito que Jesus veio numa carne pecaminosa, mas se acredita que nós não conseguiremos ter vitória, eu quero dizer completa vitória, sobre todos os pecados conhecidos, com a ajuda de Cristo, você está infectado com o espírito do anticristo. Vamos até Romanos capítulo 8. É isso mesmo, meus amigos. No Grande Conflito, página 384, diz: não só está a Igreja Romana a manifestar o espírito do anticristo, mas também as igrejas protestantes. Vejam comigo, Romanos capítulo 8. Amigos, já uma vez acreditaram nisso? Que nós nunca poderemos ter vitória sobre o pecado? Isso significa que uma vez já foram infectados com esse vírus diabólico. O espírito do anticristo. Deus seja louvado. Que Deus seja louvado por Ele nos ter libertado desse pensamento pecaminoso. Romanos capítulo 8, versículo 3. Não nos podemos sentar. Não nos podemos sentar porque há muitos que estão a manifestar o espírito do anticristo. Oh sim, sim, meus amigos. O anticristo cuspiu para fora o seu espírito do anticristo e agora produziu muitos anticristos. Eles estão na Igreja Romana, no Islão, igrejas ortodoxas e até nas igrejas protestantes. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou
o pecado na carne. Verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui está, meus amigos. Visto que Cristo veio na carne do pecado, há esperança para nós. Ele venceu o pecado. Ele condenou o pecado na carne para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Mas agora neste estudo nós temos que ir para além da teoria. E agora nós temos que apanhar a experiência. Então, qual é que é a condição agora, meus amigos? Qual é que é agora a condição para agora recebermos esta experiência de refletir, manifestar a justiça da lei nos nossos corpos, nas nossas mentes, mesmo aqui nesta terra? E diz, aqueles que não andam segundo a carne, mas os que andam segundo o Espírito. Verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então agora, aonde é que nós devemos pôr as nossas mentes? Amigos, temos que gastar tempo de qualidade na Palavra de Deus, lendo a Palavra de Deus. E, sobrenaturalmente, com a graça de Deus, com o poder de Deus, nós seremos transformados na sua imagem. Olhando, nós ficaremos mudados. É-nos dito, meus amigos, faria-nos muito bem a nós se nós passássemos 1 hora pensativa todos os dias, contemplando a vida de Cristo. Oh, meus amigos, diz, temos que guardar com ciúmes a hora de oração, do estudo da Bíblia e a autoexaminação. Temos que pôr de lado uma porção de cada dia para a procura das Escrituras e comunhão com Deus. Assim vamos obter força espiritual e cresceremos em favor para com Deus, meus amigos. Sim, é isso mesmo, meus amigos. Então agora, enquanto Cristo ouvia as palavras, mesmo antes do fechar do seu ministério terrestre, este é o meu filho amado, no qual eu estou muito contente. Nós também poderemos ouvir essas palavras pela fé. Nós também poderemos receber o favor de Deus. O que é que temos que fazer, pastor? Nós temos que nos preocupar com as coisas do Espírito. Temos que guardar com zelo as nossas horas de oração, estudo da Bíblia e autoexaminação. Venham comigo. Hebreus, capítulo 2. Venham até lá comigo. Hebreus, capítulo 2. Mais uma escritura. Nós vamos agora ir para além da teoria e vamos ver a experiência. Hebreus, capítulo 2. O verso 14 diz: E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, Jesus, ele mesmo, também, ele participou da mesma carne do pecado. Qual era o propósito? Escutem agora, que pela morte destruísse ele que tinha o poder da morte, isto é o diabo, e livrasse todos os que, com o medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. E vejam agora a esperança no verso 17. Pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, carne do pecado, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para reconciliar os pecados do povo. O que é que reconciliar significa, meus amigos? Que nós agora nos tornamos um com Jesus, para nos reconciliarmos de volta a Deus. Simplesmente significa que a coisa que nos separou de Deus, nós agora entregamos e desistimos completamente. Então a reconciliação pode tomar o seu lugar. Então Jesus pode limpar os registros no céu e, no tempo apontado, apagar os nossos pecados. Verso 18 é a esperança e diz: Porque naquilo que ele mesmo padeceu, sendo tentado, pode socorrer aos que são tentados. É isso esperança para nós, meus amigos? Será que Cristo sabe o que nós passamos? Deus seja louvado. Será que Cristo vê as batalhas em que nós estamos, com os nossos desejos carnais pecaminosos?
Ele foi tentado em todos os pontos como nós somos. Mesmo assim, ele não pecou. Venham audazmente ao trono da graça. Venham frequentemente. Venham habitualmente. Venham à tarde, de manhã e ao meio-dia. E nós obteremos misericórdia e encontraremos graça para ajudar em tempos de necessidade. E o que é essa graça? 2 Pedro, capítulo 1, e o verso número 4 diz: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, graça e paz, fiqueis participantes da sua natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pelo desejo, existe no mundo. Nós poderemos ter a vitória, Deus seja louvado. 2 Coríntios, capítulo 5. Enquanto Cristo, escutem, enquanto Cristo, com a carne do pecado, Ele não pecou, com uma natureza pecaminosa. Ele disse em João 5, Ele disse em João 8, Ele disse em João 10, eu, por mim mesmo, não posso fazer nada, mostrando que Ele conseguiu a vitória na carne do pecado, confiando no poder do seu Pai. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. E nós, numa natureza pecaminosa, também podemos conseguir a vitória se nós dependermos do poder de Jesus Cristo. Aleluia. Isso foi João capítulo 5. E o verso número 17. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É isso mesmo, meus amigos. Há esperança para nós. E no verso 30, eu posso, de mim mesmo, fazer coisa alguma. Como eu ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, que me enviou. Cristo, na carne do pecado, dependia do poder do seu Pai para obter a vitória. E vitória sobre todos os pecados. Ele nunca pecou. Esse poder está disponível para nós, mas nós temos que fazer o trabalho. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 21 diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz, porque Ele o fez a Ele, Jesus, para ser pecado para nós, a carne do pecado. Aquele que não conheceu o pecado, venceu o pecado. E qual é que era o propósito? Para que nós, nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus, amigos. Se você acredita que Cristo veio numa carne do pecado, nós também temos que acreditar que nós conseguiríamos obter vitória sobre todos os pecados conhecidos com a ajuda de Cristo. E fazendo a nossa parte, o verso 17 diz, assim que se alguém está em Cristo, Deus seja louvado. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Deixem-me falar com vocês, meus amigos. Então agora nós temos que ir para além da teoria, porque aqueles que acreditam que nós nunca conseguiríamos ter vitória sobre o pecado, eles estão possuídos, eles estão infectados com o espírito do anticristo, com o espírito do diabo. Isso é claro, meus amigos. Mas amigos, enquanto nós estamos com Cristo, à tarde, de manhã e ao meio-dia, poder está disponível para nós. Venham comigo. 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, verso número 1 diz, ora pois, já que Cristo padeceu por nós na carne. Qual carne? A carne do pecado. Armai-vos, amigos do YouTube. Armai-vos, professos cristãos. Também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Será que Cristo alguma vez pecou? Não. Essa segunda frase não está a falar sobre Cristo. Está a falar sobre nós. Já que Cristo padeceu na carne e nunca pecou, a segunda frase agora, nós temos que nos armar também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta não vivais mais segundo o desejo dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É tempo de nos armarmos, de pormos toda a armadura de Deus. Hebreus capítulo 10. Venham lá comigo, meus amigos. Hebreus capítulo 10. Vejam comigo o verso número 19.
Hebreus capítulo 10 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia, nós temos que crer. Paulo diz: não só acreditem que podem ter a vitória, mas têm que confessar. Ele diz no verso 19 de Hebreus 10: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. Qual carne? A carne do pecado. Então Cristo, vindo com a carne do pecado, Ele venceu o pecado. Como resultado, Ele preparou para nós um novo e vivo caminho. Nós podemos viver uma nova vida em Cristo. Um novo e vivo caminho. Depois Ele diz no verso 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água pura. Mateus capítulo 4, para fecharmos. É isso mesmo, meus amigos. É este verso claro para vocês, meus amigos. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos em inteira certeza de fé. E o que é a fé? A substância de coisas que esperamos. A evidência de coisas que não vemos. Mesmo que nós, amigos, nós não vemos como é que isto pode ser possível, obter a vitória sobre todos os pecados que conhecemos, porque nós nascemos no pecado e somos formados na iniquidade. Como é que isto pode ser possível? Mas diz, fé é a substância de coisas que esperamos. A evidência das coisas que nós não vemos. Isso significa, meus amigos, mesmo que nós não vejamos que esta vitória é possível, mesmo assim temos que acreditar. Deus seja louvado. Porque, amigos, não é o nosso poder, mas é o poder de Jesus Cristo. Quem é que diz amém? Escutem, tudo o que temos que fazer é só escolher. Deus seja louvado. Tudo o que temos que fazer é pôr a nossa vontade, o nosso desejo, no lado de Cristo. E isto tem que ser feito diariamente. Eu morro diariamente, diz o apóstolo. Mateus capítulo 4. É por isso que Hebreus 11, verso 7 diz, escutem, diz, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele, que vem até Ele, tem que acreditar que Ele é e que Ele é galardoador dos que o buscam. E qual é que é o galardão que Cristo tornou possível para nós? Justiça. Como é que nós vamos obtê-la e recebê-la? Justiça pela fé. Nós não a vemos, mas acreditamos, meus amigos. Nós não a vemos, mas todos os dias a clamamos. E clamando-a, nós fazemos-a tornar-se em realidade. Se você continuar a dizer, oh pastor, eu ouço, mas eu não sei, você está a falar dúvida. E isso vai se tornar a realidade. Você se perderá. Fale com fé, fale com esperança. Não pensem só, falem. E falando, tornar-se-á numa realidade. Deus seja louvado. Mateus capítulo 4. Vamos comparar Mateus capítulo 4 e Salmos 91. Satanás veio até Cristo no deserto. A segunda tentação. Mateus capítulo 4, verso número 6 diz, e o demónio disse a Cristo, se tu és o Filho de Deus, lança-te daí abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Lança-te daqui abaixo, comete suicídio. Jesus, está escrito. Agora, que aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Qual é a frase que Satanás omitiu? Amigos, lembrem-se agora, Satanás é o anticristo chefe, desde o céu. Então agora, qual é a frase que Satanás omitiu? Aqui está, Salmos 91. Está escrito, bem, vamos dar uma olhada nela. Salmos 91, verso 11 diz, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito
para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Não tem que tropeçar o seu pé na pedra. Os anjos vão te guardar em todos os teus caminhos. E esta é a frase que o anticristo omitiu. Esperem um minuto. Então qual é que é o ensinamento principal dos anticristos? Hoje em dia, ambos no papado e nas igrejas protestantes, nunca poderemos obter vitória sobre o pecado. O mesmo sentimento de Satanás. Ele omitiu a frase: o Pai pode te guardar em todos os teus caminhos. Nós não temos que pecar, meus amigos. Venham até João capítulo 14 comigo. Este é o espírito do anticristo. João capítulo 14. João capítulo 14, verso 29. Esta é uma das cenas finais do ministério terrestre de Jesus Cristo. Escutem o que é que Cristo disse em João 14. E verso 30. Disse: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Escutem o que isto diz. O Desejo das Nações, página 123. Cristo estava em natureza pecaminosa. E no fim do seu ministério terrestre, Jesus disse: o príncipe deste mundo vem e nada tem em mim. Não havia nada em Cristo que respondesse às tentações de Satanás para ele pecar. Porque é que isto está escrito para nós? Escutem o que isto diz, página 123 de O Desejo das Nações. Diz: o príncipe deste mundo vem, disse Jesus, mas não tem nada em mim. João 14:30. Não havia em Jesus nada que respondesse às manhas de Satanás. Ele não concedeu para pecar. Mais uma vez, ele não concedeu para pecar. Nem sequer por um pensamento cedeu à tentação. Também seja assim conosco. A escolha é nossa. Assim também seja conosco. A humanidade de Cristo estava unida com a divindade. Ele estava preparado para o conflito, tendo com ele o Santo Espírito. E ele veio para fazer-nos participantes da natureza divina. Desde que nós estejamos unidos a ele por fé, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Deus seja louvado. Deus alcança, pela mão de fé em nós, para direcioná-la, para agarrar rapidamente a divindade de Cristo, para que nós possamos obter a perfeição em caráter. Aleluia! E como é que isto é conseguido? Cristo mostrou-nos com que meios é que ele venceu no conflito contra Satanás. Só 4 palavras. Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Oh, amigos, o escritor das canções diz: de pé nas promessas, que não podem falhar, quando as barulhentas tempestades de dúvida e os medos vierem, pela palavra de Deus, nós vamos prevalecer, de pé nas promessas de Deus. Deus seja louvado. Amigos, compreenderam tudo neste estudo? Se não, têm que orar a Deus. Vão de volta e ouçam estas coisas. Orando, meditando, mesmo se tiver que fazer jejum. Se você entendeu todas as coisas. Agora, qual será a sua resposta para Jesus? Será que você vai dizer: querido Deus, tire de mim todas as coisas que respondem às tentações de Satanás? Querido Deus, dê-me vitória sobre o espírito do anticristo. Ajude-me, querido Deus, a varrer estes falsos ensinamentos e esta forma de viver do anticristo. Querido Deus, dá-me vitória. É este o vosso sentimento, meus amigos? E adicionalmente, Senhor, ajuda-me agora a ser urgente, a dar este evangelho a um mundo que está a morrer. São estes os sentimentos do teu coração? Vamos orar. Querido Pai,